Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Muito boa tarde para todos que estão conosco nesse dia 31 de março de 2022, acompanhando o programa Planeta em Foco com André Miragaia, aqui pela Rádio TV Imprensa. A Rádio TV Imprensa que tem como editor-chefe o jornalista Ferreira Leite e na sua equipe técnica de produção o Jodel, que está nos acompanhando ali de dentro do aquário. Esse programa tem o apoio e oferecimento do Grupo Dutrafer, um novo conceito em gestão de resíduos. O Grupo Dutrafer presta gestão de serviços, gestão de resíduos industriais, com atuação nas empresas do Vale do Paraíba em todo o estado de São Paulo. O Grupo Dutrafer desenvolve o projeto da sua empresa dentro da necessidade do seu cliente, implantando desde a coleta seletiva de resíduos, a educação ambiental, programa de gerenciamento de resíduos e uma série de especialidades necessárias para uma gestão de resíduos eficaz e consciente. Tudo isso garante com que o Grupo Dutrafer tenha excelência no que faz, com resultados financeiros e também resultados ambientais para a sua empresa. Grupo Dutrafer, um novo conceito em gestão de resíduos. Bom, gente, boa tarde para todos vocês que estão nos acompanhando. E no programa de hoje, o assunto que a gente traz é ecovilas. O que são ecovilas, né? Ecovilas é um modelo de assentamento urbano sustentável e são comunidades urbanas ou rurais de pessoas que têm intenção de integrar uma vida social harmônica e um estilo de vida sustentável. E ela tem uma série de objetivos, né, para alcançar esses objetivos. Produção local e orgânica de alimentos, utilização de sistemas de energias renováveis, utilização de material de baixo impacto ambiental nas construções, a bioconstrução, a arquitetura sustentável, criação de esquemas de apoio social familiar, diversidade cultural e espiritual, governança circular, empoderamento mútuo, experiência com novos processos de tomada de decisão e consenso, educação transdisciplinar e holística, sistema de saúde integral e preventivo, preservação e manejo de ecossistemas locais, enfim, são uma série de características, né, para você constituir uma ecovila. E eu estou recebendo hoje aqui no programa dois amigos, né? Ambos são professores da Universidade de Taubaté, da Unital. Um deles é meu amigo, o arquiteto Flávio Brant Mourão. Boa tarde, Flávio. Obrigado por você estar aqui hoje com a gente. Boa tarde a todos. É um prazer estar sempre participando aí dos programas e dessas questões ambientais que a gente possa relatar. Eu é que agradeço a tua presença e recebo também o meu amigo, o arquiteto também, o Ademir Pereira, que deixaram seus afazeres lá em Taubaté, na Universidade de Taubaté, e vieram hoje poder participar com a gente aqui do programa. Boa tarde, Ademir. Boa tarde, é um prazer estar aqui e revê-lo novamente. Legal, Ademir. Bacana que vocês estão aqui. Bom, eu já vou começar jogando a bola no pé do Ademir Pereira mesmo. Ademir, fala uma coisa para mim. O que é uma ecovila? Eu dei uma definição mais ou menos aqui, mas eu queria que você desse uma explicação mais profunda. O que é uma ecovila para a gente? Como o nome já diz, é interessante, né? A ideia de vila remete a uma escala pequena. E a ideia, o eco, né, refere-se ao questão ecológica, objetivo maior, ambiental, um equilíbrio, né, uma vida em pequena escala em equilíbrio com a natureza. Já tem aí um bom início para a gente até pegar a história e os motivos do surgimento de ecovilas, que se dá em função da falência do modo de vida em grandes aglomerações. É extremamente antieconômico, antiecológico, anti-saúde, anti-tudo. Então a ideia de ecovilas
surge dessa crítica ao modo de vida em grandes aglomerações totalmente desequilibradas, né? Há um grande esforço para tornar as grandes aglomerações sustentáveis. Nova York talvez hoje seja uma das cidades que caminham nessa direção, e é uma grande aglomeração. Mas tem a questão da escala da vida, né? À medida que você vive numa grande aglomeração e da forma alucinada que todos nós vivemos, querendo ou não, perde-se a razão da vida. E a ideia das ecovilas é isso, é buscar, em primeiro lugar, uma relação mais harmônica não só com o ambiente, né, mas também entre as pessoas. É o que a gente chama vulgo qualidade de vida, né? Entendi. E quando você comenta dessa questão da cidade, você quer dizer o quê? Assim, qual é o sistema, vamos dizer assim, insustentável das pessoas que moram em grandes núcleos urbanos? Perfeitamente. Bom, você pode ver o quanto de plástico você traz toda vez que você vai ao supermercado, toda vez que você vai fazer um lanche, o quanto de coisa que não é a comida propriamente dita que você compra. E aquilo tudo é produto da indústria química, né? Sem falar no que você está comendo propriamente dito, que já é também, se for os alimentos processados, né? Eles são produtos extremamente arruinadores da saúde. Entendi. E, primeiro, essa questão, a alimentação hoje é um envenenamento paulatino que fazemos, né? Ou seja, em função do que você come, você pode saber que tipo de avaria você vai ter depois dos 40, 50. Certo. Então, primeiro é isso, ou seja... E a gente tem percebido uma obesidade prematura entre os jovens. Né? Uma coisa que não era uma comum. Coisa que acontecia muito nos Estados Unidos, né? Que a gente via muito. Eu sempre falo isso, é algo que eu assistia muito lá, que você via lá fora, mas você não percebia aqui dentro. O pessoal era mais magrinho. Quem tinha problema assim, endócrino hormonal, que era uma exceção, a pessoa era gorda, mas em geral as pessoas eram mais fininhas. E agora a gente vê um volume impressionante de pessoas que você não vê o porquê que elas estão daquilo, mas elas estão sempre acima do peso, por conta exatamente desse tipo de alimentação. Certo. E questão de mobilidade também, né, Odemir? Envolve, pois é, a mobilidade urbana, você sempre está poluindo, querendo ou não querendo, né? A vida em grandes aglomerações ela é caríssima e o caro não é só o numerário, ou seja, o valor disso, mas a qualidade do modo de vida. Então, a ideia da Ecovila surge inicialmente, vamos chamar assim, como não é uma volta ao campo, mas um modo de vida sustentável, porque também o campo também polui. O campo também tem muito inseticida, tanto hoje que a gente está vendo um fenômeno urbano incrível, que são os pássaros. Nunca as cidades estiveram tão cheias de pássaros. Por quê? Porque não tem como esses pássaros viverem mais no campo. Não tem árvores, só tem agrotóxico e eles vêm para a cidade, né? Porque, por incrível que pareça, você não tem agrotóxico na cidade. Certo. Né? Certo. Então, esses pássaros conseguem água limpa, alimento, e por incrível que pareça, as cidades têm uma vegetação. Encontra mais alimento na cidade do que no campo. Imagina, um lugar como no Paraná, os grandes lugares que tem plantação de soja ostensiva, né? Inclusive você vê todo dia na imprensa uma onça que apareceu em tal lugar, as araras que saem e vêm para a cidade. É isso. Acontece um fenômeno impressionante, como o campo hoje está poluído, né? Então, é aí que viramos o paradoxo, porque originalmente a ideia da Ecovila era voltar ao campo, vida no campo, a vida rural, só que agora, olha só, às vezes o espaço urbano é livre de certas coisas que você tem na zona rural, de tão infestada de veneno que é hoje a zona rural. Então, as ecovilas não são só rurais. Inclusive a nossa ecovila, por exemplo, está na área urbana. E a ideia das ecovilas é transformar as cidades em espaços habitáveis, portanto, muito próximo do contato com a natureza, porque a natureza é fundamental, não só do aspecto funcional, respirar melhor, etc., mas do ponto de vista até sensorial, né? Psicológico, né? Ou seja, de bem-estar.
Então viver numa cidade que tenha muitos parques, que tenha áreas verdes contínuas, né? Isso tudo é qualidade de vida do ponto de vista, inclusive, não funcional. Então, Ecovila hoje seria ter qualidade de vida, seja no campo, seja na cidade. Entendi. Quer comentar alguma coisa, Flávio? Não, acho que é basicamente isso, essa mudança, né? Inclusive até salientar que a pandemia trouxe esse alerta para a gente, o quanto a gente estava vivendo mal, né? Porque a fuga de pessoas para as praias, para o interior, para áreas de fazenda, volta para as residências, estava todo mundo morando em apartamento, de repente houve um êxodo absurdo, né? Houve até uma inflação onde você tinha casa, porque as pessoas começaram a perceber que não tinha um solo, não tinha um chão, não tinha aquele espaço que eu posso relaxar um pouquinho, né? Que seria. Então, eu vi até um caso lá em Itamambuca, em Ubatuba, que houve uma inflação, mas impressionante, né? Só que daí o pessoal tomou conta de uma realidade que lá não tem a estrutura que ele tinha em São Paulo. Você diz inflação não só o valor dos imóveis, como também dos supermercados. Serviços, tudo, porque não tinha internet. Os caras começaram a conviver com uma outra realidade e perceberam que precisava isso ser alterado. Isso é um alerta na realidade, né? Que você vê que é uma questão que a gente vem batalhando há muito tempo, mas isso não era tão perceptível, porque a sociedade ela entrou numa frenesi, numa adrenalina sobre as coisas, um mundo virtual, digital, que todo mundo só fica vivendo o seu avatar, e a pandemia trouxe esse alerta. Então as pessoas passaram a dar mais importância, algo que a gente, inclusive, imaginava isso ser a médio e longo prazo que a gente estava fazendo. E de repente não, isso a coisa é hoje, né? Você fez um comentário, você falou da pandemia, né? Que esse momento da pandemia acabou abrindo os olhos de muita gente para isso. Você acha que esse momento de pandemia também trouxe alguns avanços nessa coisa do trabalho à distância, de muitas vezes o cara não ter que estar no escritório, muitas vezes o cara consegue trabalhar de casa, esse home office, né, que todo mundo tem feito muito ultimamente? Ela trouxe alguns benefícios, mas ela também traz malefícios, né? Porque ao mesmo tempo que é mais fácil para eu ficar em casa, eu tenho um problema de não contato mais com as pessoas. As pessoas vão entrando com aquele que a gente chama de agorafobia, porque ele começa a ficar muito preso, e tem gente que desenvolve esse sintoma, né? Esse problema. É uma solução, mas só que a gente não amadureceu. Mais ou menos a sociedade hoje, ela utiliza muitos instrumentos sem ter averiguado quanto que aquilo é benéfico e quanto que aquilo pode ser maléfico, né? É lindo todas as crianças terem o celularzinho, poder jogar videogame, mas você está tirando da criança um lado que ela devia desenvolver e ela não está desenvolvendo mais. Então, quando a gente não avalia... As relações sociais, né? Relação social, mobilidade, movimentação, né? As crianças começam a ficar sedentárias, além do alimento, que já é um alimento que engorda, incha as pessoas, ela também começa a ficar ali, aquilo afeta a visão. Nossa, é uma sequência de coisas que ainda não foram avaliadas adequadamente para isso. E a sociedade ela precisa começar a se repensar. A pandemia trouxe, acho que, esse alerta, né? As cidades precisam ser mais respiráveis, ter espaços de dispersão, né? A gente briga isso, luta pela Vale Verde há um tempão sobre essa questão, né? Das áreas verdes. As nossas cidades são muito pobres e nós temos uma cultura popular na ocupação do lote, que eu cimento o lote inteiro, eu não quero ver verde, porque aquilo dá trabalho, aquilo dá manutenção. Então nós temos uma relação urbana muito conflituosa e muito ruim, que gera espaços ruins. Esses espaços, além de serem ruins, eles começam a ser doentes também, que é o que o Ademir estava falando, não é só uma questão funcional. Eu estava até ele falando isso, lembrando a questão da mobilidade, a nossa luta desde o final da década de 80, a questão das ciclovias aqui para São José. Nossa, luta antiga e que continua atual, porque o que se tem feito vai meio forçado, né? E a gente não cria um espaço que seja adequado, confortável e agradável para as pessoas andarem, né, de bicicleta e começar a substituir, né? Mesmo o transporte coletivo, que agora aqui em São José tem lá um primeiro ensaio de uma linha verde, que eu achei fantástico mais isso de linha verde, mas tudo bem. É a primeira linha. Na era que nós estamos, nós devíamos estar fazendo isso há 20 anos atrás.
Só que as outras linhas de ônibus também tem que estar muito mais modernizadas. Já tinha que o cara poder colocar a bicicleta dentro do ônibus para poder circular e ser mais mobilidade. A mobilidade permite você se locomover de várias formas que causem menos impacto, que é o que a gente fala. A cidade hoje ela está muito mal planejada. Ela gera o sistema pêndulo, gera uma série de coisas. E quando a gente começou a discutir a Ecovila, a gente pensava até num sistema mais semi-urbano. Só que agora a gente viu, não. O urbano tem que modificar, né? A cidade vai ter que se repensar e se recriar nesse aspecto. Só que, como o Ademir falou, as grandes cidades, você pega um exemplo de Nova York, elas estão se repensando, mas o custo é caro, né? Você tem que ter uma mobilização, uma noção de coletividade, que isso é uma outra dificuldade que nós temos, né? Pensar ecologicamente, pensar sustentabilidade tem que ser um pensar coletivo, não é um pensar individual. Ademir, em cima disso que o Flávio estava comentando agora, a Ecovila não vai manter o cara também restrito a um mundo muito pequeno, não vai deixar o cara também só com aquelas relações sociais que vão acabar se desgastando, porque assim, se ele está morando no espaço... Eu estou te perguntando isso pelo seguinte, porque é interessante a gente deixar muito claro para quem está nos assistindo o que é esse conceito de Ecovila, né, que você já deu uma pincelada, o Flávio deu uma pincelada, mas aí a gente vai cutucar agora para a gente saber. Esse cara ele vai viver só dentro daquela comunidade, ele vai ter que viver dentro daquela comunidade, ele vai ter que viver bem dentro daquela comunidade, porque assim, o ser humano ele tem desavenças naturais, né? Naturalmente assim, a gente é muito amigo, tudo, mas se a gente for morar junto, a gente vai quebrar o pau pelo menos uma vez por semana. Né? O que aconteceu com as famílias na pandemia, né? Todo mundo se aceitar, na hora que todo mundo fica ocupando 24 horas o mesmo espaço, opa... Alto índice de divórcios, separações, brigas, conflitos. Exatamente. Na Ecovila não corre esse risco, de repente, de você criar um mundinho paralelo, vamos dizer assim? Não, por isso que Ecovila não é um condomínio sustentável. Um condomínio legal. Sustentável é gente que, como no meu prédio, no seu, não sei se você mora em prédio, Sim. você não escolheu quem mora do seu lado. Numa Ecovila você escolhe. Tá. E não é um mundinho que pode ficar dentro de si ali, que aí seria um simples condomínio. Por isso que a Ecovila envolve um tripé. O ativismo social, né? Social, cultural, ambiental. Aí cada Ecovila se constitui a partir de um ativismo. Tem ecovilas religiosas, por exemplo, que a gente considera a ecovila, inclusive pioneira aqui entre nós, a Nova Gokula, em Pindamonhangaba. Em Pindamonhangaba, que ela é dos uma Hare ecovila, Krishna, né? Dos Hare Krishnas. Sim. Tá vendo? Ela tem uma cola, a gente fala que em ecovila sempre tem que ter uma cola. Ou seja, o que une essas pessoas? As ecovilas são quase que temáticas, se você pensar nisso, né? Certo. Então elas têm, por exemplo, tem as ecovilas religiosas, tem as ecovilas ambientais, tem as ecovilas políticas, tem as ecovilas de gênero. Nós de estamos esporte também. Sim, agora nós estamos tendo ecovilas de mulheres, só de mulheres, que reúne mulheres que começam a partilhar uma vida comum, cada uma com a sua família, né, com seu filho, porque nós temos um alto índice de mulheres que são arrimo de família. Certo. E que elas estão se unindo, inclusive em Salvador, que temos uma dessas primeiras, e está surgindo, porque as mulheres estão se descobrindo, né, se construindo enquanto agente social, e qual o problema, né? Ou seja, e tem até ecovilas como a nossa, que é ambiental, que tem uma questão ambiental forte, de militância ambiental, cultural, e em função do conhecimento, que é outra questão que nos liga, do conhecimento científico. Nós somos todos de universidade, somos professores, mas que deve se abrir para o conhecimento que a gente chama de vernacular, para o saber popular, que achamos que as coisas não se opõem, pelo contrário, né, se alimentam. Então a ideia inclusive, o que tem de bom aí na volta ao campo, é de você poder experimentar e utilizar dos saberes que todos nós, fez parte da nossa vida desde o início. O chá, né? Ou seja, os chás, por exemplo, não são milagrosos, não são cura, mas mal não fazem. Entendi. Pelo contrário, né? Te faz ter uma relação com as plantas, com, né, pequenos
problemas que temos no dia a dia, você resolve com isso, não precisa tomar química. Certo, Né? certo. Então já é uma forma de você cuidar da saúde de uma maneira a respeitar o conhecimento popular. E esse conhecimento em relação à fitoterapia, né, é comprovadíssimo. Veja quantos princípios ativos tem na nossa flora. Sim, Né? sim. E, ou seja, o saber dos índios, o saber do caboclo, do caipira, ele se cuidava, ele não tinha farmácia e as drogas e o acesso que a gente tem hoje, né? E, enfim, é isso. E principalmente o ativismo, ou seja, uma ecovila não é um lugar simplesmente de você morar. Por isso que a ecovila é um lugar de trabalhar, é um lugar de morar e é um lugar de ter atuação social e política. Principalmente com o entorno, né? Com os bairros. A vizinhança. Você traz para dentro e vai para fora, ampliando o espaço de atuação. Ou seja, a gente tem um contato muito grande com como é que chama lá? Assentamento. O assentamento ali em Nova Esperança, né? Então a gente troca bastante informação, eles trazem a expertise deles. Ou seja, essa comunicação é muito importante. Não é para se isolar, tipo condomínio, que eu ergo paredes, eu estou ali dentro, parece que meu mundo ali acabou, né? Não, e só sai de carro, não. É para trazer essa questão colaborativa, né? A sociedade ela precisa ser mais colaborativa. Nós estamos numa era que isso aí passa a ser muito importante, né? E reverbera no que a gente chama de qualidade de vida. Você Exato. tem amigos, você tem parceiros, né? O lugar que nós estamos, que é ali na Vargem Grande, nós já estamos assim com boas relações com o pessoal do assentamento, do Sem Terras, né? Que hoje é o assentamento Nova Esperança. Com os nossos vizinhos imediatos, a gente já foi para aquele lugar lá exatamente em função de amigos. E agora nós vamos começar a produzir alimentos, então nós vamos precisar realmente contar com os vizinhos, né? Seja para trabalhar conosco, seja para fornecer, por exemplo, matéria-prima, como a gente está de olho lá, que é o bambu, né? Que tem muito naquela área. E um dos preceitos da sustentabilidade é você, ao invés de comprar material que venha de longe, é de você tirar material daqui, da própria região. Sim. E isso faz, como o Flávio falou, você ter uma vida comunitária. Então, olha, nós vamos produzir alimento para nós? Não, nós vamos produzir alimento para o mundo e para os nossos vizinhos também. Se os nossos vizinhos quiserem participar conosco das nossas atividades, das nossas festas, das nossas reuniões, né, do nosso ativismo, que é de difundir a educação ambiental, ter parceria com escolas. Nós já fizemos, inclusive, com a própria Vale Verde, o nosso primeiro plantio, graças à memorável Sueleide. 2 plantios foram feitos lá com escolas. Nesse local. Escola Monteiro Lobato. A Escola Monteiro Lobato participou. Sim, nós também. temos lá 2 plantios, nós tivemos 800 mudas plantadas por crianças e pela ONG Vale Verde, que foram lá, fizemos um dia de recreação e de atividade das crianças no campo, elas que plantaram, né? Ou seja, depois a gente fez a manutenção desse plantio, e agora nós estamos em parceria com outros institutos, como o Instituto Auá, que é um instituto que difunde plantas nativas frutíferas. Ah, que legal. E eles estão nos auxiliando na recuperação de 2 nascentes que nós temos. Né? Então, esse é o ativismo, ou seja, tem festa e tem mutirão direto. Inclusive, mutirão, que é a nossa forma de construir muita coisa, é típico da zona rural e das antigas, né? Se construir arquitetura, grandes obras, e o mutirão é uma prática rural. É uma volta ao passado. É uma isso, volta, né? resgate. Aí a palavra resgate é um talvez seja resgate, bem... mas é uma readequação, ou seja, a gente está atualizando formas que a gente achou que podia simplesmente terceirizar e passar para frente, onde eu não tenho nada com isso. E eu vou vivendo o meu mundinho, vou plastificando a minha vida, né? E quando a gente tem que estar inserido dentro dela, participando de uma forma ou de outra, né? Trazendo as pessoas ali locais, utilizando-se do material, que é uma pegada que a gente já vem lutando bastante, né? Acho que a Vale Verde tem uma participação em várias questões que hoje São José está na frente dos outros municípios, né?
o resíduos sólidos, as ciclovias, o que tem aqui é fruto exatamente desse ativismo, né? E uma ecovila ou um assentamento sustentável, ele tem que ter isso daí, né? Não dá para eu me isolar, abrir meu computador, ter um Wi-Fi potente na zona rural, mas eu não vivo aquele lugar, né? Eu tenho que viver o lugar, isso é importante. Então, vamos dizer assim, para você dar início a uma ecovila, para você constituir uma ecovila, não seria como você comprar um terreno para fazer um condomínio. É um conceito diferente. Total. Isso aí tem que ser uma reunião de pessoas, seria Sim. isso, mais ou menos? O ideal é isso, é que partamos de uma comunidade, ou seja, de princípios e de valores que vão ser comungados mesmo. É que tem que ter interesses comuns, né? E o que a gente tem percebido aí ao longo do tempo é que, até com vários parceiros que participaram aí de palestras, discussões, cursos que a gente tem feito, é que entre o assentamento sustentável e uma ecovila, a gente tem uma graduação que as pessoas devem, que podem ser acontecendo, comprometimento. Mas não tem jeito de eu ser um assentamento sustentável isolado. Ou seja, a pessoa não comunica, não fala com o vizinho, que não fala com o outro. A sustentabilidade vai ser de quem? Do funcionário só que vai fazer a sustentabilidade, mas eu só... Não, ele tem que ser participativo, né? Não tem como a gente ser sustentável sem ser participativo. Isso é uma premissa, né? Sim. Existe um movimento internacional de ecovilas, constituiu uma organização chamada GEN, Global Ecovillage Network, e a GEN estabelece como princípios, como o Mourão falou, para as ecovilas, ela reúne ecovilas do mundo todo, e o conceito de sustentabilidade tem 4 pilares. Um, obviamente, é ambiental, o outro é econômica, por isso que a ideia, inclusive, de você juntar trabalho com moradia, o que já é uma crítica à cidade moderna ou modernista, que separava moradia de trabalho. Isso faz com que você tenha o que o Mourão falou de movimento pendular. Então não tem condomínio sustentável na periferia da cidade. Porque o cara vem trabalhar todo dia e volta, ele está gastando combustível fóssil. Então a questão da sustentabilidade econômica, ou seja, lá não é um lugar de morar, lá é um lugar de viver. Ou seja, ao invés de custar, tem que nos dar recursos. Então, essa era uma outra pergunta que eu ia comentar com você. Bom, pode falar. Só deixa eu continuar. Então, a econômica, a ambiental, a social, que é o que o Mourão falou, Sim. E a cultural, ou seja, eu tenho que saber onde eu estou. Por isso que não é comprar uma área linda, maravilhosa, num lugar que eu não tenho nada com aquele lugar. Muitas ecovilas começam errado e depois não surtem efeito, porque primeiro que as pessoas pensam no lugar paradisíaco. Ecovila não tem nada a ver com isso. A ecovila é uma estratégia de recuperação ambiental. Por isso que a gente está num lugar que só tem pastagem, não tinha uma árvore lá praticamente. Agora você já vai lá, você já vai ver as nativas florescendo. Primeira coisa, a gente tirou o gado, né? As nativas estão crescendo, a gente começou a trabalhar o solo. Inicialmente a gente errou, no sentido de começar plantando, depois a gente viu que não adiantava plantar sem ter o solo fértil. Então a gente está investindo nisso. A braquiária, o gado, em cima do tipo de solo que a gente tem aqui na região, ele é danoso, é assim, antiecológico o jeito que se cria gado aqui, né? Sim. O tipo de solo que a gente tem, além da braquiária, que é um capim exótico, né? Que Isso. não é É uma espécie exótica que foi introduzida aqui no Brasil para alimentar o gado e está alimentando até hoje, né? E ela causa erosão. Como é que chama? Não é subterrânea, é subsuperficial. Você não vê. Então você olha aquele morro, ele está verdinho, só que ele está erodido por baixo o tempo todo. Certo, ela constrói uma malha, né? Uma malha uma tela, de vegetação. Você não vê a erosão que ela impermeabiliza o solo nesse sentido, mas por baixo dela corre micro erosões ali que drenam toda a água. Que vai assoreando o rio, que toda hora está causando problemas. Então parece que ali está tudo quietinho, mas não está. Nós estamos construindo um problema ali de médio e longo prazo. Uhum. E aí que entra a forma, que entra a forma da ecovila. Não é você chegar lá e dividir em lotes. Falar, cada um tem a sua parte. Primeiro, uma ecovila como a nossa tem a maior parte é comum, é coletiva. As áreas comuns, né? É para produção
de agricultura para a produção de cooperativas, para a produção de arte, para a produção de cultura, para empreendimentos que a gente chama de empreendimentos verdes, como produzir apicultura, né? Ou seja, produzir mel, produzir ervas medicinais. E, inclusive, a gente acabou colaborando com a Prefeitura aqui de São José na elaboração dessa tipologia de assentamento. Eu ia entrar nesse assunto porque eu sei que você trabalhou, o Ademir Morelli, que infelizmente não pôde estar aqui hoje com a gente, o ecólogo, né, um grande parceiro, um grande ecólogo aqui da cidade de São José, que também é professor lá da Unital e que tem uma contribuição fantástica aqui com a cidade. Haja vista aí todo esse mapeamento das áreas de cerrado em São José dos Campos. Aí o Morelli teve uma participação fundamental nesse trabalho. Aliás, infelizmente ele não pôde estar presente aqui hoje, mas ele está com a gente aí, vai estar assistindo o programa lá, tudo que ele está hoje em trabalho de campo, não pôde estar hoje com a gente aqui. Que, aliás, o Campo Cerrado é outra característica que a gente conseguiu aqui garantir mais a proteção, né, pelo plano diretor, né? etc. Você lembra disso? Eu vou entrar nessa questão de legislação, Flávio, mas antes eu queria só perguntar mais uma coisa, até para vocês dois, mais até para o Pereira, que é um dos grandes idealistas, né, dessa questão da ecovila. Então vamos dizer assim, o cara que mora numa ecovila, o cara que constitui uma ecovila e tal, ele trabalha na cidade. Como é que ele, vamos dizer assim, você é um professor universitário, você mora numa ecovila, vamos dizer assim, você não vai ter a tua vivência total dentro da ecovila, porque você tem que sair, você tem que dar aula, você tem que dar prova, você tem que fazer algumas coisas. Aquele trabalho à distância, né, que você poderia fazer, o home office, alguma coisa, você até faz um pouco. Mas você vai ter que sair, trabalhar para voltar, etc. Isso aí tá dentro do conceito. Como é que é? Como é que é esse conceito? Pois é, sim. Por isso que uma ecovila, dos grandes problemas é ficar longe dos grandes centros, ou de um centro urbano. Você não tem jeito. A dificuldade, né, de constituir uma ecovila, né? Você começa a ter que se locomover a grande distância. Nós estamos a 9 quilômetros da área central, praticamente, dentro da cidade. Exatamente para evitar isso. A área que a gente está, inclusive, tem até transporte público. Se eu quiser ir até Taubaté de transporte público, eu consigo, né? E você ter aí as formas comuns de transporte, carona. Hoje nós temos aí aplicativos que fazem isso, né? O transporte transporte ativo, como a gente chama, a bicicleta. Dá para a gente ir e voltar de bicicleta, então aí que se juntam as lutas por mobilidade. Por isso que a ecovila não é para melhorar o campo, não, é para melhorar a vida. Certo. A vida, inclusive, não só humana, dos animais também. Né? O Morelli que gosta de ressaltar isso, nosso compromisso é com a vida, e não das pessoas só, que é um conceito muito antropocêntrico, né? Ou seja, a natureza não é para servir o homem. O homem faz parte da natureza, ele deve compreender como funciona a natureza para buscar um equilíbrio que a gente perdeu há muito. Né? Então, na ecovila, se você morar na ecovila, você pode trabalhar e deve, inclusive para trazer, como o Flávio falou, o mundo externo da cidade para dentro da ecovila e levar a ecovila para a cidade, que é o que a gente faz com as oficinas, com as vivências, com as experiências. As ecovilas constituem, inclusive, uma rede mundial. Quem mora em ecovila, quando vai visitar um outro país, não fica em hotel, fica nas ecovilas, porque as próprias ecovilas já são um hotel. Nós temos alunos aqui, nossos alunos, amigos, que foram para a Escócia para conhecer a ecovila X, chegou lá e ficou na ecovila, porque tem um espaço para você receber. Essas pessoas têm cursos, têm vivências, elas vivem lá o dia a dia de uma ecovila, depois elas voltam, inclusive se paga com o trabalho. Não é uma relação capitalista também, no sentido primário do termo, não é para explorar, pelo contrário, é para fazer intercâmbios, né, de conhecimento, de prática, sociabilização. É porque as pessoas tinham um pouco essa visão, né, da ecovila como assim, aquele filme Hair, né? Aquela coisa, todo mundo vira na era de aquários e tudo mais, viver em comunidade. Os bicho-grilo, né? Bicho-grilo, da nossa época, sim. Aquela coisa do bicho-grilo, todo mundo convivendo junto. E tem uma coisa muito mais estruturada, né, por trás disso. Não é um oba-oba, né? Não, pelo contrário. Tivemos isso, foi até muito interessante no primeiro momento, né? Todos nós aqui vivemos São Tomé das Letras, né? Ou seja, né? A cidade aqui da Serra de Itatiaia, né? Ou seja,
Mauá e tal. É. Tinha isso, né? Ou seja, das comunidades. E tivemos realmente coisas que a gente poderia chamar de ecovila. Os Novos Baianos talvez seja uma das ecovilas mais interessantes. Eles viveram num sítio durante um tempão, um monte de famílias juntos, partilhando espaços juntos, morando juntos. Eles já praticaram ali o que a gente chama de co-housing, que são famílias habitando a mesma casa, né? Então, é uma vida comunitária, antes de mais nada. Isso que é importante, de entender que a vida atomizada, cada um no seu apartamento, cada um no seu condomínio, ela nos faz mal do mesmo jeito que a alimentação. E um trabalho também, tem muito trabalho que a gente também não tem o controle dele, né? Ou seja, viver daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente acredita. Por isso que a Ecovila é um lugar de empreendimentos, de parcerias, né? Ou seja, o que a gente pode fazer junto, que pode mudar as nossas vidas, que nos livre dessas doenças até mesmo psicológicas, né? Que os trabalhos exaustivos nos levam. Será que só tem jeito de ser industrial, fazendo coisas erradas para o meio ambiente? Não, tem muita coisa a ser produzida industrialmente, né, para fazer o bem, né, de forma correta, ética. Inclusive, até mesmo os bancos hoje já estão levantando a questão da ética. O seu dinheiro que você está colocando no banco, o banco pode estar usando o seu dinheiro em alguma coisa que dê lucratividade, mas que vai totalmente contra os seus princípios. Eu gostaria de saber o que o banco faz com o meu dinheiro. E isso está migrando aos poucos. Ela começa periférica em relação às cidades, mas esse tipo de postura, de comportamento, ele já está migrando para dentro da cidade. Então, até prédios residenciais, edifícios, condomínios verticais, já começam a mudar essa postura. Mas aí é que a gente sempre vai falar. A nossa cultura aqui no Brasil, infelizmente, né, ela tem uma cultura muito individualista. Enquanto a gente, essa coisa for uma maioria, é difícil você fazer qualquer transformação, né? A sociedade, acho que a grande transformação da sociedade é ela pensar de modo coletivo, né? A gente peca nesse sentido. Ficou muito caro a individualização. A individualização ela custa caro, muito caro. E custa caro nas doenças também, entendeu? O estresse, que é? Né? Nos leva a uma sociedade, como tem um filósofo que escreveu um livro muito interessante chamado A Sociedade do Cansaço. É o que define o que somos hoje, né? Ou seja, modo de vida totalmente insustentável. Ô Flávio, da questão que você estava comentando agora, eu queria que você comentasse, da questão assim, de legislação. Uma cidade, ela precisa ter uma legislação, um plano diretor, alguma coisa assim, para ela contemplar você ter uma ecovila, vamos dizer assim, São José dos Campos, eu sei que você trabalhou junto da prefeitura daqui de São José, para você conseguir inserir isso dentro do plano diretor, e se conceder dentro do plano diretor, dentro da lei de zoneamento. Os municípios, para você constituir uma ecovila em outros municípios, você tem que ter algum aparato legal para isso? Não, não necessariamente, mas acontece o seguinte, a gente está querendo normatizar e criar, pelo menos, algum regramento que incentive esse tipo de ocupação. Senão, essa sociedade do cansaço e sociedade da preguiça, né, ele tem preguiça de pensar, ele quer a coisa muito pronta, ele vai sempre para o mais fácil. É mais fácil eu picotar uma terra rural em lotes de 3.000, 2.500 e dividir aquilo lá de qualquer jeito, do que eu pensar em articular de outra forma, né? Então, a gente trouxe essa possibilidade, porque isso já era uma discussão que foi apresentada para a gente, do pessoal que fez isso em Campinas. Eles não conseguiram nem metade do que a gente conseguiu parâmetros mais interessantes até nesse sentido. E também isso começar a introduzir não só na questão desses assentamentos sustentáveis, tipo que é a nova versão da chácara de recreio, mas também trazer para dentro da cidade. O poder público no Brasil, historicamente, ele tem a mania de passar para o dono da propriedade a responsabilidade de cuidar da cidade. Então as calçadas ficaram estreitas porque o cara é obrigado a deixar um recuo de 5 metros na frente. Pô, então você tem que deixar 5 metros, faz a calçada de 7. Por que você vai fazer um recuo que depois vai virar garagem, vai virar cobertura, vai virar área impermeabilizada e não vai ter ambiente urbano, né?
Aí os condomínios começaram a exigir um monte de bobagens dentro do condomínio, de área de lazer, área, não sei, quando isso podia ser pensado do ponto de vista urbano, do planejamento, e não do lote. A outra que eu acho assim, que é péssima, né, com C cedilha, inclusive, que é a taxa de permeabilidade. A taxa de permeabilidade não pode estar dentro do lote. Eu tenho que ter uma política pública e dizer o seguinte, ó, essa área aqui foi declarada de utilidade pública, então todo mundo que construir vai contribuir para indenizar esse proprietário aqui, e essa área vai ser uma área verde nova. Então, para eu poder verticalizar, eu tenho que criar condições dessa verticalização. E não só verticalizar, porque a legislação atual, ela está dimensionada para lote residencial unifamiliar. O nosso parcelamento do solo não é pensado para verticalização, para adensamento. Então, eu crio um problema, né? Como acontece lá no Aquários, que tinha uma praça lá, aquela praça era para lotes residenciais, unifamiliares. De repente, você enche de prédios de 20 andares e a praça continua igual. Ela continua a mesma pracinha que está lá. Então, a gente passa a ter problemas de falta de espaço, ou o espaço começa a ter até excesso de gente. Né? O Parque Santos Dumont é um exemplo disso. Né? Chega certo dia, em vez de ele ser um lugar relaxante, ele é estressante. O próprio Ibirapuera, no fim de semana, que embora seja espaço, tem lugares lá que você fala assim, nossa, mas isso aqui é parque ou é um congestionamento de gente? Porque por falta de outros espaços, né? Isso aí é a nossa realidade, né? Então a gente precisa repensar as normas da própria cidade para a cidade se tornar mais sustentável. Como é que são as regras? Como é que eu favoreço o coletivo? Não adianta cada um ficar com 10 metros quadrados de área verde dentro do lote, isso não agrega nada, né? Então a gente precisa ter mudar a visão, os regramentos. Né? E esse primeiro passo, né, foi com esse assentamento sustentável em São José, que a gente, os fatores aí coincidiram, né? Então isso foi muito interessante. E conseguimos até mostrar para alguns empreendedores dessa área que eles falaram assim, nossa, isso que você está falando é mais racional, né? Se eu quiser fazer um loteamentozinho tradicional e preservar tudo em volta, eu posso? Eu falei, pode. Se você preservando, você tem menos infraestrutura, a infraestrutura fica mais concentrada e você impacta menos o meio ambiente. Então, essa questão que a gente de racionalizar e de tornar... Otimizar, né? E tornar o lugar mais respirável, mais relaxante para a gente poder fazer isso daí, né? Então, esse é o objetivo que a gente fez na legislação. Bom, lembrando sempre que esse programa tem o apoio e oferecimento do Grupo Dutrafé, um novo conceito em gestão de resíduos. O Grupo Dutrafé que presta serviços de gestão de resíduos industriais com atuação nas empresas do Vale do Paraíba e em todo o estado de São Paulo. Ele desenvolve o projeto da sua empresa dentro da necessidade do cliente, implantando coleta seletiva, educação ambiental, programa de gerenciamento de resíduos e uma série de especialidades que são necessárias para a gestão de resíduos dentro da sua indústria. Grupo Dutrafé, um novo conceito em gestão de resíduos. Ô, Jodel, faz um favor para mim, coloca aí aquelas fotos do bloco 2, que são umas fotos aí desse... Primeiro tem um mapa. Coloca nesse primeiro mapa que eu queria que eles dessem. Esse aí é o mapa da Ecovila, né, o Ademir? Sim, esse aí é um croquis, mostra ali em amarelo. Em amarelo são as vias. Não, em amarelo são as vias e aquelas formas circulares são aquilo que a gente chama de clareira. Nós não chamamos de lote. Ah, tá. Nós já partimos de um cenário ideal. É onde o cara vai colocar a habitação dele, a casa dele. Tá. E então nós temos aqui embaixo o acesso, né, as vias em amarelo, e aí essas duas grandes círculos brancos são as nascentes. A gente está fazendo uma recuperação. Área de vegetação. E também um pouco da agrofloresta. A gente é de preservação, mas também vai ter manejo. Ah, legal, legal. E tem nascentes nessas áreas? Não, a gente está recuperando, porque o desmatamento, a nascente foi para além embaixo. Então a gente quer trazê-la e reanimar essa nascente. Ah, legal, legal. Esse é um princípio bem interessante. São APPs
que a gente trata como área de preservação permanente. Essa aí é a área de onde vocês estão fazendo? Que vocês Essa estão aí trabalhando? é uma vista do chamado Mar de Morro, onde nós estamos ali. Tá, pode passar. Da nossa área, vendo... Esse aí é o nosso grande Ademir Pereira. Com a minha filha, que participou aí da... Tua filha já, Ademir? Sim. Meu Deus. Esse é o pessoal que estava participando da oficina. Durante o carnaval nós fizemos a oficina. Esse é o Altamir, a Cláudia. Ele é Pode passar. do Nova Esperança lá? Essa aí é outra vista também, né? Do lado faz do local. serviços para gente de trator. Essa Então, aí é cara- a vista que nós temos da cidade. Ah, legal. Então o cara que estiver morando na Ecovila vai ter essa vista de Isso. lá da cidade. E ali a Legal. várzea, né? Já começa a várzea, você vê ali O gado ali embaixo, né? Tá. Isso, o Rio Paraíba está ali embaixo. Aí foi a vivência que tivemos. Nós construímos lá. Esse pessoal todo vai morar na Ecovila? Alguns sim, tem alguns aí, mas aí tem parte do pessoal do nosso curso. Nós temos um curso de pós-graduação na Sim. Unital, chamado Design de Assentamentos Sustentáveis e Ecovilas. Tá. E é um curso de especialização, e essas atividades aí fizeram parte desse curso. Legal. Esse curso é uma parceria da Unital com a nossa associação. Nós temos uma associação chamada Associação Pro Ecovilas. Estou vendo uma caixa d'água lá atrás. Essa é a base da nossa irrigação desse plantio na APP. Entendi. Aí mais uma vivência do pessoal. É a infraestrutura necessária que a gente tem que ter para funcionar. Então a gente começou inicialmente assim românticos, né, na questão, e depois a gente foi vendo, não, a gente precisa ter infraestrutura para que as coisas possam ficar mais perenes. Né? Tá. Aí foi um dia de vivência, já era o final da tarde, a gente depois acendeu essa fogueira à noite, né? Ah, Mas legal. passamos construindo o dia, plantando Tá. nessa nascente e construindo 2 banheiros, um banheiro seco, que é uma técnica Tem umas sustentável. imagens aí. Pode passar, no Jadel, para a passar, gente é ver? isso aí. E aí, Aí nós é- estamos construindo aí um banheiro com ecotécnicas, com bambu, com... Pneus, né? A gente aproveita pneus. Fizemos um TEVAP, que é um tanque de evapotranspiração, que é uma forma de você fazer o saneamento ambiental. E aqui nós estamos construindo, o pessoal está construindo os banheiros com bambu. Ah, isso aí é banheiro? Isso, é o futuro banheiro de apoio, né? Esse aí é o canteiro de obras? Esse é o canteiro de obras, essa foi a oficina. Copa, refeitório, tudo. Esse é o banheiro Esse seco? é o banheiro seco, que teve aí uma... Provisório que a gente foi feito, né? Inicialmente. Certo, para vocês poderem trabalhar ali no local, né? Exatamente. Banheiro Tem- seco é uma técnica, olha aí, legal. Como é que usa esse banheiro? Banheiro seco você só faz o número 2 ali, Tá. e coloca a serragem sobre ele. Ele é depositado num recipiente. Fica dentro O daquele tambor o número ali? 1 é separado, né? E Número 1 é o xixi. É. Tá. E o número 2 É o é o cocô. número 2, né? É o número 2. Essa tina que está do lado aí. É a serragem. É a pra- serragem. serragem. Ah, legal. Então você coloca a serragem. Não tem cheiro, não tem nada. Esse aí é o TEVAP, O que é a TEVAP? tanque de evapotranspiração. Ele é feito com pneus Tá. que formam uma espécie de filtro e com entulho. Ah, Aí tá. isso forma um dreno. Entendi. E tá vendo? Os pneus serão colocados lá, e eles formam uma tubulação, e depois você coloca a terra em cima, isso tudo é protegido com uma manta, e depois você planta bananeiras em cima, taioba. Ah, que e legal. aí, olha lá, tá vendo? O pessoal tá colocando a manta Ah, tá. Essa manta é de impermeabilização. e de impermeabilização. Tá. Para você Então, ter a evaporação Ela, exatamente, os pneus ficam alinhados e formam uma espécie de filtro. Então, aí nesse caso, o número 1, o número 2 saem tudo junto. Tá. Eles vão para dentro desse pneu. E esse pneu está cheio de entulhos. Só para aclarar para as pessoas que às vezes não conhecem, isso daí é uma versão ecológica de uma fossa séptica. Tá. Tá? Tá. Então, que ela tem os benefícios, né, de ser Ele ecológica. tá comentando aqui, eu estou imaginando realmente como se fosse uma fossa mesmo, Exatamente. né? Que pela impermeabilização não tem contato com o solo. Entendi. E aí a água que fica ali, os resíduos, vão alimentar essas plantas. E a bananeira, ela evapora muito. Certo. Ela evapora, eu não lembro agora dos números, então toda a água que tem ali vai ser evaporada. Entendi. Essa é a parte de oficinas. E aí estamos construindo o banheiro.
Essa atividade do dia aí, vocês foram da construção dessa parte Isso, parte do aí sanit- nós estávamos construindo o banheiro, montando o canteiro de obras. Aqui é a plantação. Essas são aí as mudas, são as né? mudas que recebemos do Instituto Auá. Da UA, né? Exatamente. Instituto Auá, que forneceu essas mudas para vocês, todas espécies nativas. São nativas frutíferas. Tá. E aí, com essas espécies que vocês estão tentando fazer a recuperação das nascentes lá. Exatamente. Essa aí é Ah, a bem. E nossas aí atrás abelhas, você já vê ali as curvas de nível. as curvas de nível. Isso, aonde acho estão que os tem uma outra berços, imagem aí que né? vai dar para a gente ver melhor as curvas de nível também. Isso aí já é vegetação nossa, já desde a, da da Vale Verde. recuperação. Ah, que Desde legal. a Vale Verde, já nós Dos temos aí plantios. Aí o pessoal está colocando compostos biodinâmicos, a nossa agrônoma, que também é ecovileira, a Luciana. Luciana, ela está dirigindo esse trabalho. E, Aí está fazendo plantio de sementes e também. já estamos usando aí os Já conceitos com o de... solo enriquecido, ou seja, a gente prepara o solo, fortalece ele e aí faz a plantação. É A com- biodinâmica parte de uma série de pressupostos, né? Época correta de plantar, etc. Inclusive fertilizantes, correção do solo, tudo a partir de elementos naturais. Aí já dá para começar a perceber as curvas de nível, né? Exatamente. Da E aí vegetação. E aí nessa parte que tem menos mato aí é onde vocês vão fazendo os plantios. E lá em cima você já vê a recuperação que a gente já conseguiu. Né, Certo. Já tem umas árvores maiores ali, né? Já estão Exatamente. ganhando. São as primárias que a gente chama. Certo. Elas vêm e fazem a sombra para as outras, que ali no meio tem um monte de árvores nativas que verão posteriormente. Certo. Aí são os berços, a gente nem chama mais de cova, Isso, é. chama berço. Aqui no programa a gente já tem reforçado bastante isso, né? Esses são os compostos que fazem parte do projeto do Instituto Auá. Tem semente também, Tem tem adubo, tem um sementes, monte de adubo. coisa aí bacana. E aí o pessoal plantando, ó, olha, é a Luciana e a Cláudia. Legal. Essa aí é uma ecovileirinha. E que Veleirinha vai É morar aí a na Ecovila Luana, também? Tá filha plantando do uma Pedro muda e da aí? Carla, que são ecovileiros, nasceu praticamente na Ecovila. Legal. Ou seja, ela chegou Aqui pequenininha já é lá. um pessoal que veio colaborar dos Do assentamentos, assentamento. ou seja, a gente fez questão de ter esse tipo de colaboração, Legal. né? Então Legal. isso é uma coisa importante. E aí vocês fazem um curso ali, né? Isso aí é o visual do final da tarde, né? Do pôr do Exatamente, sol ali, o pôr né? do sol de lá, como é que é. Aí nós estamos vendo a Mantiqueira. Nós estamos ali nas colinas da Mantiqueira e ficamos vendo o rio e a Serra do Mar do outro lado. Ah, legal. Bacana, né? Bacana isso aí, né? E assim, e a Ecovila então tem que ter essa coisa de pessoas que se relacionem. Né? Não tem como o cara cada morar num condomínio ali colabora, dentro, né? E cada um colabora Com aquilo que pode, sabe que consegue. pode. Então, e o mais interessante, a gente está cada vez mais envolvendo as pessoas da região ali. Por quê? Porque a gente sozinho, isolado, não vai dar conta. E o objetivo não é ser isolado, né? É ser integrado. Então, isso é uma questão que a gente tem reforçado bastante lá, nessas atividades. Ah, legal, bacana esse conceito, né? E aí você estava falando que você tem vários modelos de ecovila. Você tem ecovilas que tem essa característica mais rural, né? Que está bem dentro da área de vegetação. E tem ecovilas que têm outras características também, né, o Demir? Sim, na Europa é muito difundido, nos Estados Unidos há muitas ecovilas, que são países que, como você lembrou do filme Hair, né, foram países que tiveram uma revolta muito grande dos jovens universitários contra a guerra e contra um modo de vida alucinado das cidades. Então, de fato, para a história das ecovilas são os movimentos contestatórios da década de 60 principalmente, que depois vocês são militantes históricos aqui do ambientalismo, sabe da importância que tivemos na Alemanha a fundação do Partido Verde, que foi quando se teve, a questão ambiental Sim. é uma questão política e depois foi incorporada pela ONU e aí Eco 92 aí que virou um programa mundial para salvar o Nós já planeta. vamos, desde a década de 70, nós já vamos aí para 50 anos. Vocês que a estão gente- velhos. Então, estamos com 50 anos aí, que nós estamos lutando aí por essa coisa da conscientização, Da né? conscientização. E tá tão difícil, né, gente? Tá tão difícil. Não, e é difícil. Você vê que aquele participação nossa lá na Eco 92, Sim. né, que a gente tinha grandes esperanças,
É complicado. E só lembrando o que o Aldemir falou sobre a Europa, a gente já vê hoje nas cidades europeias espaços comunitários onde as pessoas podem plantar rosas, flores, hortaliças. Ele planta o que quiser. Eles já sentiram que aquilo é um espaço necessário. Então e tem um envolvimento comunitário, porque isso é importante. A gente tentou já fazer essa experiência em Tremembé. Quando as pessoas não têm esse sentimento comunitário, esse tipo de ação que a gente fez foi embora, né? O pessoal trabalhou um certo tempo ali, daqui a pouco... Cada um vai para o seu lote. E como ele tem características, como você falou, né? Tem característica, tem ecovilas religiosas, né? Pessoal, muitas vezes, que tem a mesma vertente, vamos dizer, religiosas, que se reúnem e tudo mais na igreja, de repente pode estar fazendo isso dentro da ecovila também, né? Sim, e aí é interessante que geralmente as religiões, principalmente essas que têm contato direto com a natureza, que pressupõem isso, né? São mais espirituais. São mais espiritualistas, por exemplo, o budismo, o zen budismo, né? A própria Umbanda, o Candomblé, que são religiões, inclusive, que pressupõem deuses, né? Ou seja, forças da natureza, que pressupõem o contato com a natureza, né? E para exatamente não virar o contrário, né? Então são religiões assim que partem de um conceito não antropocêntrico, que está difícil. Tá. E tem ecovilas também que tem características de esportes, né? Esportes, pessoal que muitas vezes gosta de um tipo de esporte. Sim. Olha, nós temos um exemplo legal, desculpa te atalhar. Sim, claro. Aqui vocês conhecem muito bem, deve ter amigos lá, aqui em Caçapava, por exemplo, aquele condomínio que surgiu em função do aeroporto, eu não me lembro o nome agora, é um pessoal que curte aviação. Certo. Compraram uma terra, fizeram uma pista e eles vivem do avião. Certo. Isso é um tipo de ecovila também, ou seja, é uma comunidade que tem uma cola, que é o avião, no caso, e tal. E aí tem muitas comunidades que é a produção do alimento, o cultivo da contato com a natureza, enfim... Daqui a pouco vai começar a aparecer a ecovila de beach tênis também, né? Porque o negócio virou uma febre, né? Esse esporte de beach tênis. Daqui a pouco vai ter uma comunidade que vai fazer as quadrinhas de beach tênis e morar em volta da quadrinha. Pois é, filosofia de vida. Mas esportes tem, né? Mas geralmente é contato com a natureza. Eu vi um condomínio, eu não lembro em que cidade, eu não lembro se é em Santa Catarina, eu não lembro mais que estado que é, que o cara construiu daquelas piscinas de surf, sabe aquelas piscinas de onda? E assim, é um condomínio grande que o cara que vai morar dentro desse condomínio já acaba vai sustentando. aquela intenção. E provavelmente é tudo surfista, os filhos são surfistas, mas que vão morar nesses condomínios também. Condomínio Né? temático, a gente vai começar a caminhar para isso. É verdade. Mas a ecovila, geralmente, ela tem essa relação com o lugar. Então, de preservar, de resgatar, ou de, como no nosso caso, restaurar. Nós temos um compromisso no lugar que a gente está ali, que é o lugar de nascentes, né, Flávio? Lugar de nascentes do Rio Paraíba. Por isso que, inclusive, a nossa luta aqui em São José, nós conseguimos que aquela área inteira fosse considerada uma área de proteção ambiental 2. Certo. Aquilo que era uma área de condomínios e de chácaras de recreio, como falou o Flávio, hoje é uma área de proteção ambiental por causa das nascentes. Porque a gente cria até uma certa exagero de proteção no Paraíba, mas se esquece dos afluentes. Sim. Os afluentes, o Rio Paraíba não nasce sozinho, não só nasce ele, né? sozinho, Ele é formado dos afluentes. Os afluentes são importantes. A gente vê o caso do Senhorinha, que foi uma briga também lá na Vale Verde muito grande, né? Sim. E que hoje está tão tampando processo, tudo ali. né? Esse é um negócio lamentável, a gente vê até onde o ser humano pode fazer errado, né? Sim. Isso vai tendo consequências futuramente, né? Depois ele fica espantado, por que a água desce daquele jeito, como a gente tem visto aí nos lugares acontecendo, Petrópolis, Ubatuba agora recentemente. Certo. Como? Choveu demais, choveu demais? Não. Você que está no lugar onde não devia estar acontecendo. São duas coisas, né? Primeiro que vai continuar chovendo demais e cada vez chovendo mais forte e com mais intensidade e com mais frequência, né? Esses eventos climáticos extremos que a gente chama. E a gente precisa se adaptar, a gente precisa se preparar para isso. E cada vez mais os caras né? estão impermeabilizando, aí ficam assustados que a água vem com aquela violência. Olha, eu me lembro um cara que assessorou quando a gente fez uma legislação para Jacareí, o Prandini, do IPT, que ele fala assim, olha, o problema ambiental para a natureza, tanto faz se é seco, se tem árvore, se tem pedra. Agora, para a espécie humana,
faz diferença, né? E uma mata bem formada, a água leva uma semana, 15 dias para chegar até ali o afloramento. Quando se impermeabiliza, ela leva 10 minutos. Ou seja, é igual você está andando a 5 km, de repente você está andando a 5.000 km. Você aumenta 1000 vezes a velocidade da água. Ou seja, não há solução de tubulação, de drenagem que dê conta disso, né? Sim. E a permeabilidade que o Flávio está falando é um dos princípios para ocupar aquela região toda, ao longo do Rio Paraíba. Ali só pode condomínios sustentáveis residenciais de lotes, que é o que a gente considera... Que é a proposta, né? É o nome que consta no plano, na verdade, na lei de zoneamento, que permite esse conceito de ecovilas. Entendi. Ou seja, porque você pode ter lá atividades agrícolas e de moradia, por isso que é interessante, você já prevê isso, né, já estimula a produção de alimentos, e nisso é interessante a prefeitura ter uma preocupação muito grande com a zona rural, em trazer as escolas e ter programas de plantio de hortas nas escolas, coleta e uso e destino certo de resíduos, né, reuso de resíduos. Então, o tal do condomínio sustentável é possível naquela região com esse compromisso com o lugar. Legal. Inclusive o que a gente estava falando, tem um condomínio que ele não estava dentro dessa lógica sustentável, ele apenas estava ocupando uma área lá que era de chácara de recreio. Ele foi beneficiado com a nossa lei porque é o seguinte, eles tiveram na concepção deles uma área enorme de preservação, muito grande, que quase ninguém percebe. E com isso eles puderam subdividir os lotes, não de jeito predatório. Onde já era lote, eles falaram, agora eu posso fazer isso aqui um pouco mais racional, porque eu não preciso ter esse tamanho, eu me viabilizo, mas porque a contribuição, aquela área que preservada passou a valer significativamente. Foi interessante essa... Valer de pé, né? Ou seja, a área de pé, mata nativa. Valeu o negócio dele, melhorou o negócio dele. Então, isso é umas questões interessantes desse desdobramento. Passou a ser um atrativo, né? Bom, gente, esse programa tem o apoio e oferecimento do Grupo Dutrafer, um novo conceito de gestão de resíduos. O Grupo Dutrafer, que presta serviço de gestão de resíduos industriais com atuação nas empresas do Vale do Paraíba e em todo o estado de São Paulo. Então, se você tem uma empresa, procure o Grupo Dutrafer, porque ele pode implantar desde a coleta seletiva de resíduos, educação ambiental, um programa de gerenciamento de resíduos e uma série de especialidades necessárias para a gestão dos resíduos eficaz e consciente. Grupo Dutrafer, um novo conceito em gestão de resíduos. Bom, pessoal, infelizmente, nossa 1 hora de programa aqui, nós já extrapolamos um pouco o nosso horário. O bate-papo sempre é muito legal, né? Esse papo, essa conversa de Ecovilas, quando a gente se encontrou, né, que eu sugeri da gente trazer essa discussão aqui para o programa, foi justamente porque assim, sempre foi uma coisa que me fascinou, essa coisa de ecovila, de vivência em comunidade, né? Como é que é isso? Porque não é fácil você colocar 2 seres humanos dentro da mesma casa. A gente vê quem é casado, né, marido e mulher dentro de uma casa, vocês sabem a dificuldade que já é viver. Então, você imagina viver dentro de uma comunidade, né, respeitando o espaço um do outro. Então, essa ideia da Ecovila, eu acho que é uma ideia muito legal, muito bacana. E eu queria agradecer a vocês dois aí por terem se disposto a vir hoje aqui. Eu sei que vocês estão seus afazeres lá na Universidade de Taubaté e deixaram um pouco seus afazeres aí, suas famílias aí, para estar aqui dividindo com vocês aí essa experiência hoje. Ademir e Flávio, muito obrigado pela presença de vocês dois aqui hoje, gente. Obrigado. Deixaria aí a dica que... Isso. Como é que é o nome da Ecovila? Ecovila Vargem Grande. Ecovila Vargem Grande. Nós temos o Facebook, e temos também uma página, e também o Instagram. E temos o nosso curso de pós-graduação, Design de Assentamentos Sustentáveis e Ecovilas na Unital. Lá na Unital mesmo. Que também tem uma página bastante interessante, Design de Assentamentos Sustentáveis. O cara que quiser saber mais sobre a Ecovila, no Facebook ele acha como? Sim, na nossa página... Como é que é o nome da página? Associação, chama Pro Ecovilas. Pro Ecovilas. Isso. Legal. Associação Pro Ecovilas. E no Instagram também? Também.
Tá. Vocês têm algum telefone de contato dessa questão de Ecovilas, WhatsApp? Não temos. Por lá é possível entrar em contato, manda uma mensagem pelo Facebook, a gente imediatamente responde. Ah, legal. Bacana, então. Flávio, obrigado mais Opa. uma vez. Essa é a segunda vez que você participa do programa. Segunda vez, já está ficando aqui da casa, né? E você já levantou uma bola aí para a gente já fazer um próximo programa, que eu quero fazer um programa de novo sobre cidades resilientes. Exatamente. Eu acho que é importantíssimo a gente levantar esse tema, discutir esse tema, porque as mudanças climáticas são cada vez mais uma realidade e a gente realmente vai precisar construir cidades mais resilientes aí a tudo isso. Exatamente. Não, é sempre um prazer estar podendo discutir essas questões. Eu acho que essas questões estão se tornando cada vez mais prementes, né? Então isso aí a gente não pode fugir. E até porque as situações vão ficar mais dramáticas daqui para frente. Então a gente precisa estar atento e falando bastante sobre isso daí. Legal. Mas foi um prazer. Legal, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. No próximo programa, gente, na próxima quinta-feira, eu vou estar aqui com o pessoal do ICMBio. O que é ICMBio? Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Foi um instituto que foi criado já há alguns anos, que foi dividido do IBAMA e foi criado o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Sustentabilidade, e eles cuidam de toda a APA, né, a área de proteção ambiental daqui do Vale do Paraíba. No próximo programa eles vão estar aqui com a gente, batendo papo, explicando exatamente o que é o ICMBio e qual é o trabalho que ele faz aqui na nossa região. Tá joia? Gente, um grande abraço para todos vocês e uma boa tarde. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.